Novo ano, novo tema, e o nosso tema desse ano é amadurecer e frutificar. E eu creio que Deus tem muito a realizar através da sua vida, da minha vida, e eu já compartilhei com o pessoal da mídia, e eles vão estar colocando no Linktree para você uma caminhada conosco como discípulo, porque uma das coisas que a gente vai falar para o amadurecimento cristão é a gente entender qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, qual é o propósito de Deus conosco como igreja. E uma das coisas que a gente falou no ano passado foi o ano de fazer discípulos, foi que Deus não tem nada novo, mas tudo que nós necessitamos já está revelado. Você pode dizer amém por isso? Amém. Não vai vir nada novo, nenhuma novidade, e se aparecer, não é de Deus, porque aquilo que Deus já tem para você, já tem para mim como discípulo, está revelado. E revelado aonde? Na sua palavra. Tudo que você e eu precisamos como discípulos para enfrentar todos os desafios. Luiz falou, nós estamos crendo que Jesus vai voltar, e a igreja sempre creu. Se você for pegar o Novo Testamento, você vai ver que os apóstolos não estavam pensando que nós estaríamos no ano de 2026 falando do amor de Jesus. Eles, com todo o afinco, com todo o amor, com todo o empenho, eles discipulavam novas pessoas para o reino de Deus, como se Jesus fosse voltar naquele tempo, naquele momento. E assim deve ser também a sua e a minha missão, como discípulos amados de Jesus. Porque se nós cremos que Jesus vai voltar, você pode dizer amém por isso? Amém. Essa é uma promessa. E nós precisamos entender que nesse tempo que nós temos de vida, nós precisamos estar prontos para essa volta. Nós precisamos estar como as virgens prudentes. Mateus 24, 25, 26, você encontra lá esse texto, não me lembro, mas deve estar lá no 25. Nós precisamos estar como a virgem prudente. E eu já disse isso aqui para você, vou relembrar. A virgem prudente, ela tinha o backup, ela tinha a reserva, porque no tempo que o noivo vem, todas elas eram virgens, todas elas estavam seguindo o noivo, mas 5 delas eram prudentes, e 5 ou 10, né? Agora fiquei em dúvida. 5 prudentes e 5 nécias, ou loucas, depende da versão que você estiver usando. E você vai ver que todas eram virgens, todas estavam esperando o noivo, todas eram cristãs, trazendo para o nosso tempo, todas tinham aceitado Jesus, todas estavam na caminhada, todas as virgens estavam aguardando e sabiam que o noivo estaria celebrando o casamento. E que casamento é esse? A bodas do Cordeiro, o encontro de Cristo com a igreja. Por isso que você e eu somos chamados de noiva, ok? Somos chamados de esposa do Cordeiro. E nós precisamos entender, né, que se Deus está dando essa direção para a família da fé, no 2º ano consecutivo, é porque Deus quer que você esteja pronto.
Você não tem que se aprontar, você tem que estar pronto como as virgens prudentes. E o que tinha a virgem prudente que fez a diferença? Você lembra? Reserva. No tempo da crise, você e eu não podemos nos abastecer, nós precisamos estar abastecidos da presença, da confiança, da fé, da graça. E como eu faço isso, Marcos? Simples, todo dia. Todo dia você não come, todo dia você não toma o seu café da tarde, todo dia você não dorme. Todas essas coisas são para que você esteja apto para o dia seguinte. Porque se você não dormir, você não tem condições para trabalhar, você vai estar pernoitado, né? Você pode, se você for muito jovem, conseguir fazer isso 1, 2 dias. No terceiro, você está nocauteado, porque você precisa ter o cuidado com o seu corpo. Assim como você cuida do seu corpo, você precisa estar pronto. E como você e eu, como discípulos, estaremos prontos, amadurecendo e frutificando. Amém? Então é isso que a gente vai começar a tratar ao longo desse ano. Mas não adianta informação. Você já reparou que a gente vive no mundo da informação? Eu não consigo captar todas as informações que eu recebo. Eu vou selecionando aquelas que de fato são necessárias para a minha vida. Por quê? Porque são muitas informações, são N canais que você tem no YouTube, são N assuntos, é assunto na área da medicina, é assunto na área do esporte, é assunto, diversos assuntos. Mas você e eu precisamos ser seletivos. Lembra quando você fez o TCC? Seu orientando, ele disse para você o quê? Faça um corte. Você vem com um tema, você traz um tema para o seu orientador e ele diz para você: olha, esse tema é legal, amadurecer e frutificar é legal, mas qual corte você vai fazer para que você seja objetivo? Porque esse tema é amplo. Qual é a essência do amadurecimento? Qual é a essência da frutificação? E a gente vai tratar nisso ao longo das nossas reflexões. E a gente vai dar 2 cortes no nosso TCC. O primeiro é que a gente vai tratar de amadurecimento na parte da manhã, e à noite a gente vai falar de frutificação. Então, se eu fosse você, eu teria o prazer de estar tanto pela manhã quanto pela noite, mas você de repente tem uma agenda complicada e precisa fazer uma opção. Então de repente você intercala um encontro da manhã, um encontro da noite. Mas se fosse, como uma dica de um orientador, eu diria para você que o melhor lugar para você estar é na casa do Pai. O salmista nos orientava: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse é o melhor lugar para você estar. Pastor, mas eu assisto pela internet. Legal, é uma ferramenta que a gente tem hoje. Mas desculpa, eu não sei você, eu já precisei assistir um culto pela internet. Vamos ser francos, é a mesma coisa do que está aqui? Sim ou não? Então você já está entendendo, que na coinonia o Senhor ordena a sua bênção. Salmo 133 diz para a gente, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, koinonia no grego. É como óleo precioso que desce sobre a sua cabeça. Esse óleo é quem? O Espírito Santo, ok? Ele entra sobre a sua cabeça e vai inundando você, e vai preenchendo você. Mas Marcos, eu às vezes estou em casa fazendo, eu sei, mas olha só, se o telefone tocar, o que você vai fazer? Se o WhatsApp tocar, o que você vai fazer?
que você vai fazer? Você vai atender, você vai olhar. Você olhou, você fez uma desconexão. Se a panela apitar, ou um filho chorar, ou um neto, o que você vai fazer? Você vai atender o seu neto, você vai atender a panela que está no fogo. Então, queridos, dica de amigo, ok? Se você puder, esse é o melhor lugar para você estar. É o melhor lugar para você estar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque aqui você vai ser municiado para enfrentar o quê? Tudo que você está vendo lá fora. Eu já disse isso para você. Os canais abertos, eles só falam de quê? De medo, de insegurança, de morte. Sim ou não? Aí tem crente que assiste esses programas. O que está entrando? Porque o canal que Deus comunica com você é a sua mente. Romanos capítulo 12. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para você experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ser franco, ok? Você está municiando a sua mente com medo, insegurança, violência, desgraça, todo tipo de notícia que o inferno quer manipular você, porque ele sabe, a ferramenta que o inferno usa hoje, com os seus demônios e Lúcifer e o diabo, é para trabalhar aqui. Porque se você aqui é desconcertado, aqui você vai ser vulnerabilizado. Então você precisa ser seletivo. Lembra que eu disse para você que tem N canais hoje? O que você vai levar para cá e o que você vai trazer para cá? A Bíblia diz que os irmãos tinham tudo em comum, estavam todos os dias em comunhão uns com os outros, não é o que diz quando a igreja foi fundada? E havia alegria, havia unção, havia cura, está lá em Atos 2, 3, 4, 5, havia uma liberalização do poder sobrenatural que já está em você. Não vai entrar, não adianta a gente ficar pedindo a Deus que Ele mande o Pentecoste. Ei, acorda, o Pentecoste já veio. E os crentes ficam pedindo Pentecoste. Pentecoste já veio. Você aceitou Jesus, amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo agora habita em você. Ele está dentro de você. Ele nunca mais sairá de dentro de você. Ele não entra e sai da vida do crente. Ele permanece na vida do crente. Agora, para que eu tenha conexão, eu preciso municiar no meu TCC, na minha mente, as coisas que vão acessar essa minha comunicação com o Espírito Santo. Porque se eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo, não tem como, gente. O que está aqui, ele só vai crescer se eu amadurecer e frutificar. Senão eu vou ficar a vida toda. Essa igreja já vai fazer 49 anos. Nova Vida tem mais de 60 anos no Brasil. Vamos dizer que ela está com 61, 63. Há 63 anos você é membro da Nova Vida. Mas se você não amadurece e não frutifica, você só tem, como algumas denominações por aí, um cartão de membro. Só isso, mais nada. Continua sendo um neófito, continua sendo um bebê, continua sendo uma pessoa que não amadurece, não frutifica e não desenvolve o discipulado. Porque para eu discipular e ser um discipulador, eu preciso ter o amadurecimento / maturidade.
E aí eu fico falando a vida toda, é assim mesmo, a vida do crente é assim mesmo. Oh, meu Deus do céu, é vida de sofrimento, é vida disso, é vida daquilo, é vida de prova, vou passando pela prova, vou tendo prova, vou tendo... Peraí, seja franco, você acha que alguém vai querer aceitar Jesus com esse discurso? Sim ou não? Não. Mas Paulo diz, eu sei que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, por aquele que está em mim. Eu passei, eu sei o que é passar, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser chicoteado, eu sei o que é ser traído, eu sei, mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou, Jesus Cristo, e estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades poderão, isso é convicção de discípulo, poderão me afastar daquele que está em Cristo Jesus. Mas se eu não amadureço, não cresço, vou ficar a vida toda na igreja dizendo, oh meu Deus, Deus tu não está vendo para mim, Deus, você não está vendo o meu sofrimento, Deus está faltando dinheiro, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pobre, você não é pobre, você é rico, você é herdeira, você é co-herdeiro de Cristo Jesus, então pare de reclamar. Você viu Paulo reclamando em algum momento da Bíblia? Eu não. E foi um dos caras que mais sofreu. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta agora a coroa da justiça que está em Cristo Jesus. Mas se é mais fácil eu ficar dependente de uma oração sofrida, que não há resultado, porque vamos ser francos, o cara que fica a vida toda assim, não tem resultado porque não tem experiência com Deus, mas porque você e eu passamos por provações. Ok, a resposta já veio. Você passa por provação para você ser aprovado, para crescer. Pô, mas não foi isso que me ensinaram na minha ex-igreja. Então você foi ensinado errado. Por isso que você está a vida toda como um crente que não tem resultado. Porque o amadurecimento, gente, vai fazer eu passar por provas. O amadurecimento vai fazer ajustes. O amadurecimento vai dizer para mim que a palavra, quando eu como, ela é saborosa. Mas quando ela passa pela garganta, ela é o quê? Amarga. Porque ela vai fazer o quê? Ajustes na minha natureza. E aí Paulo vai dizer que a minha natureza, e a sua também, ela diz, sabe o quê? O que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque a sua natureza gosta das coisas dessa vida. A sua natureza e a minha natureza humana, ela gosta. Sim ou não? Gosta. Mas Paulo nos ensina, eu aprendi. Aprender. E querido, não tem como. Eu não posso estar com você 24 horas por dia. Quem está com você 24 horas por dia? O Espírito Santo. Ele está dentro de você. Então é com Ele que você vai ser forjado, é com Ele que você vai receber treinamento, é com Ele que eu aqui estou te dando um café, que já está acabando, passa rápido, né? É um café que eu estou te dando, é um fast food. Mas se você não desenvolver o seu amadurecimento e a sua frutificação, então esse é o objetivo. O objetivo do amadurecimento é você fazer um corte no seu TCC e ver o que importa agora. O que é necessário agora? Os dias são maus, sempre foram,
Mas com a abreviação do tempo, o que o inferno está fazendo? Está mais do que nunca distraindo você. E um dos sinais que Paulo diz para Timóteo é: fiquem apercebidos. O tempo não acontecerá sem antes venha o engano. Traço, mentiras, sofismas. O tempo do fim só virá quando o engano estiver bombando. E ele está começando, ainda não está bombando. Mas como eu vou identificar o engano? Porque se você vai a Mateus capítulo 4, se você não conhece a Bíblia, você vai dizer que todas as propostas que o diabo fez a Jesus foram o quê? Legais. Tudo isso eu te darei, Jesus. Não é legal isso aí? Hã? Imagina, um iate, um carro novo, uma casa nova, uma casa agora em Angra, né? Show. Uma casa em Ilha Grande, show. Aí você fala, glória a Deus. Tudo isso te darei. Agora o que ele pede? Adoração. Se prostrados, vocês me adorarem. Só que eu não quero nada disso, se for para adorar a Ele, porque Ele já está sentenciado. E Ele quer corromper a humanidade e levar toda a humanidade para seguir o destino dele. Qual é o destino dele? Já está sentenciado. É o único que tem a sentença consumada. Não tem recurso na sentença do diabo. Ele e seus anjos já estão sentenciados. É o lago de fogo que arde e que queimará para sempre. E o que ele quer? Se ele vê em mim e em você, aquilo que está em Gênesis, do capítulo 1, em diante do versículo 23, ele vê em você tudo que ele odeia: a glória de Deus, a imagem de Deus, a presença de Deus, o Deus Trino. Ele vê em você, e o que ele quer? Iludir a criação. Ele quer desvirtuar a criação do verdadeiro propósito. A Bíblia diz que ninguém sabe o tempo, nem o dia, nem a hora. Mas a Bíblia deixa sinais. Qual desses sinais você acha que seria o sinal de que os discípulos estavam tão atentos que eles falavam assim: Jesus vai voltar agora? Distração. Alguém quer dar mais uma sugestão além da distração? Eles tinham amor pelas almas perdidas. Paulo chegou a evangelizar até a Espanha. Porque a Bíblia diz que o evangelho do reino precisa ser pregado a todas as criações, então, toda criatura, e então virá o fim. Aí tem várias vertentes e várias correntes. Você pode levantar e falar: mas o evangelho já foi. Será? Não sei. Mas se Deus deixou uma dica, o que eu e você precisamos para acelerar o processo? É uma pergunta. Quem falou? Pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a minha missão como discípulo. Essa é a sua missão como discípulo. Mas eu não sou habilitado. Quem disse que você não está? Você é crente? Você aceitou Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o Espírito Santo habita em você? O que você precisa é abrir a sua boca e falar, porque no momento que você abrir, o Espírito Santo vai comunicar ao teu espírito e vai declarar palavras de vida que nem você sabe a respeito daquele que você está evangelizando.
porque quem vai dar a palavra rema e revelar ao teu espírito é aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Então você daqui a pouco vai estar falando, e como está teu casamento? Aí a pessoa, pluf, começa a chorar. Meu casamento está assim, está assado, está assado. Olha, eu tenho a solução. O meu não é perfeito, mas eu aprendi, como discípulo amado, que eu como marido, só para marido que eu estou dando a dica, tá? Eu amo a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. E ela, sob uma missão, ela está ao meu lado, e ela me entende, porque ela também está sobre uma missão de Cristo. Não é autoritarismo, não é feminismo, não é imposição machista, não. É uma unção que está sobre ela e sobre mim, que faz com que a gente se alinhe e a gente seja uma só carne, porque se ela está sofrendo, eu estou também. Se eu estou sofrendo, ela está também. Porque nós agora, depois de casados, casados, é a ordem de Deus. Ah, mas eu tenho uma união estável, isso não é casamento. Ah, eu estou amaziado, isso não é casamento. Ah, eu estou... Na Nova Vida a gente não impede ninguém de ser crente por estar numa condição dessa. Mas entenda, você está numa condição, você precisa orar e pedir a Deus para a coisa ser modificada. Deus trabalha na legalidade. E aonde está a legalidade de Deus? Aonde? Essa é a legalidade de Deus. A legalidade para o discípulo está aqui. A minha legalidade está aqui. Por isso que dói e amarga quando desce, né? Porque a sociedade contemporânea, ela começa a trazer várias opções. Ok? E aí, nós somos a igreja do século 21, Marcos. A gente tem que se... reescrever aquilo que Deus já escreveu. Temos? Não temos. Pelo contrário, eu tenho que seguir, como discípulo, os passos do meu Senhor. Então, querido, se eu estou no centro da vontade de Deus, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir ausência financeira, pode vir todas essas coisas. Sim, a Bíblia diz que a chuva cai para os bons e os maus, o sol cai para os bons e os maus. Então, não é porque você e eu, que somos cristãos, estamos isentos, não. Mas a Bíblia diz, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente está sobre ele. Sabe quem é a sombra do Onipotente que está sobre você? É semelhante àquilo que estava lá na antiga caminhada. A Bíblia diz que a nuvem de manhã estava dando direção ao povo, e à noite a coluna de fogo. São simbologias de quem é Deus na vida do crente, do discípulo. E se você está cheio de Deus, a mão dele, a sombra dele está sobre você. Ao teu derredor vai estar tudo pipocando, mas você vai estar. Eu sei que Deus vai fazer a água sair dessa rocha. Eu sei que Deus vai trazer tudo quanto eu preciso. Se eu estou no centro dele, eu sei que ele honrará os meus negócios. Porque os meus negócios são para ele, são consagrados a ele. E aí ele usa, sabe quem, gente? Pessoas para nos abençoar. Aqueles clientes que chegam lá no teu salão, lá é Deus que manda. Aqueles clientes que chegam lá na tua lanternagem, lá é Deus que manda.
Aqueles clientes que chegam lá na ONG e mandam dinheiro para você e mandam o alimento, Lúcia, é Deus quem manda. O aluguel das suas casas que estão todas alugadas, é Deus que mandou alguém para pedir a você um lar para habitar, e Ele te traz o recurso. É Deus quem manda. E eu, como discípulo, eu preciso agora ser grato a Deus, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, vem dEle, e é para Ele. Meu dinheiro não é meu, é dEle. Minha vida não é minha, é dEle. Tudo em mim reflete a glória dEle. Por isso que o Evangelho decolou em Atos dos Apóstolos. As pessoas tinham clareza de quem eles eram. E nós estamos aqui, querido, não é para te constranger, não é para colocar peso sobre você, é para dizer para você que o Evangelho funciona. Funciona. Agora, para ele funcionar no teu casamento, na tua vida, na tua família, nos teus filhos, em tudo, você vai ter que tomar decisões. 30 semanas. 30 semanas não vai fazer milagre na sua vida não, se você não tomar uma decisão de largar o passado, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ah, mas meu pai me tratou mal. Ah, mas eu fui violentado, fui isso, fui aquilo outro. Eu sei, são doenças, são traumas, e traumas que às vezes nos marcam, mas eu preciso agora tirar o peso e dizer para Deus: eu não estou mais no jugo, eu não estou mais preso a essa doença que me oprime, a essa depressão que me leva ao passado, que me fica olhando para trás. Porque quem anda para trás não prospera, quem anda para trás não prossegue. Deus nos manda olhar para frente. Esqueça das coisas que para trás ficaram. Eu sei que a sua dor é grande. Eu sei. A minha também era. Mas sabe o que eu fiz? Larguei para lá. E agora eu quero prosseguir para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Senão, eu não vou ser frutífero. Senão, eu não vou amadurecer. Porque é mais fácil o que, gente? Ficar olhando e falar: ó vida, ó céu, minha mãe, ai, minha família, ninguém casou. Ai, na minha casa todo mundo morre com 40 anos, com 50 anos, então acho que eu vou morrer também. Ai, lá em casa é uma brigalhada só, então minha casa também é uma brigalhada só. Mas eu sou crente, mas por que a minha casa continua uma brigalhada? Continua porque você não tomou uma decisão de amadurecer e frutificar. Por isso que continua assim. Aí você tem até vergonha de dizer que é crente que vem na nova vida. Porque os frutos, a gente vai falar aqui hoje à noite, João capítulo 15. O fruto, ele vai sair da árvore. Em que árvore eu estou? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. Você já imaginou isso? Essa chave que Deus já nos deu? Pedireis o que quiserdes, e tudo vos será concedido, feito. Ah, pastor, mas eu quero riqueza, eu quero isso, eu quero. Querido, entenda uma coisa. Já imaginou se toda a igreja de Nova Vida fosse rica? Coisa boa, né? Vamos começar por aí. Mas aí a pirâmide de Kelce diz que você e eu temos lá uma hierarquia. Nem todo mundo está no topo da pirâmide de Kelce. Alguém precisa estar no meio, alguém precisa estar na base, para a roda da economia girar, porque se todo mundo fosse rico, você estaria trabalhando como você trabalha? Não. Não.
Então é um ciclo na vida. Agora você precisa, dentro da pirâmide, saber: Deus, eu quero ser próspero. Já foi pregado aqui. E o que é a prosperidade? A ausência da necessidade. Mas Deus pode te fazer ser rico? Sim, Provérbios diz: na mão esquerda está generosidade, ou na direita, ou o inverso, não sei, está lá. Riquezas e generosidade estão nas minhas mãos. Então quem dá tudo isso a você? Deus. Agora também já foi explicado aqui, para que Deus vai te dar? Pastor, está um sol danado ali. Eu vou para Angra, eu vou para Dubai, eu vou para Houston, Legal, gente, eu não sou contra férias não, tá? Eu sei, isso é necessário, isso é legal. Mas o meu coração está aí? Porque se está, a Bíblia diz: enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Só quem conhece teu coração e o meu é Ele. Então, Ele sabe para quem Ele dá riqueza. Ele sabe para quem Ele dá bênçãos incalculáveis. Porque tudo que Deus dá tem o quê? Propósito. Diga comigo, propósito. Tem um propósito. Para que você quer riqueza? Para que você está matando seus filhos, trabalhando 24 horas por dia e terceirizando a educação? Pastor, mas eu preciso trabalhar. Eu sei, querida, eu sei, querido. Mas olha, não trabalhe colocando a educação dos seus filhos em detrimento ao trabalho. Porque ele vai chegar e vai dizer para você: mamãe, o que eu queria, papai, o que eu queria era você perto de mim. Mas eu também não estou dizendo que você não tem que, você é que conhece a sua realidade. Agora veja bem, a responsabilidade é só dela, Marcos. Não. Nós somos o quê? A Bíblia diz que nós somos uma só carne. O sapato que aperta no calcanhar da minha esposa, aperta no meu também. Então, se eu não for parceiro dela, eu já fiquei com meus filhos. Ela trabalhava de noite, eu ficava até de manhã. Quando ela chegava, eu ia para o trabalho. Ah, não, isso é responsabilidade da mulher. Peraí, onde está escrito isso na Bíblia? Fazer comida é responsabilidade da mulher. Eu estou aonde? Estou vendo televisão. Quando ela chegar do trabalho, ela vai fazer o arroz, o feijão, porque eu sou o macho dessa casa, sou eu que boto dinheiro aqui nessa casa. Peraí, que negócio é esse? Não nasceu de novo? Não sabe o que é uma vida a dois? Eu não sabia lavar, eu não sabia passar, eu não sabia fazer comida, eu aprendi, eu sou filho único, eu fui tratado igual um bebê até casar, queridos. Mas quando a gente casou, eu falei para ela: me ensina a fazer um arroz, me ensina a fazer um feijão, me ensina a fazer um ovo. Foi ou não foi? Foi. Então, gente, se a gente quer crescer, e a gente cresceu junto. Hoje a gente chegou onde a gente chegou, e é simples, né? Talvez você vai chegar onde eu estou lá, e você vai falar: isso aqui é simples, isso aqui né? Mas querido, eu sei de onde eu saí, eu sei de onde nós saímos, e o que Deus fez em nós e através de nós. Agora por quê? Parceria, amadurecimento, frutificação. Eu não vivo em guerra com minha esposa. Maridos que vivem em guerra com a esposa que vive em guerra com o marido, como é que Deus vai ordenar a bênção? Não vai. Então a gente precisa amadurecer como cristão, e isso é um processo, é um crescimento, mas eu preciso. Agora, pastor, o senhor falou esse negócio, ela chega lá em casa e pá em mim. Não, mulher, não é assim. Não é assim. Pastor, o senhor falou esse negócio, ele chega lá em casa e pá em mim. Errado, machista. Não é isso que eu estou te ensinando, para você ser machista, nem é para você ser ditadora feminista, não é isso. Não mude entre a emissão
E a recepção, existe uma coisa chamada ruído. Não bote ruído na comunicação, que a palavra de Deus é clara. Pare de botar ruído no meio da comunicação. Que nem um dia desse, eu falando aqui, igreja de família, cuide da sua família. O outro chegou para mim e falou assim: é mesmo, pastor, o senhor falou, é família, né? Então, estou aí, só cuide da minha família. Ué, entendeu tudo errado. E Jesus, meu filho, não, agora é só a minha família. Foi isso que eu ensinei? Não. Mas ele botou um ruído no meio da comunicação. Aí pegou de repente alguém que falou na internet, alguém que veio aqui, que falou uma abobrinha, porque às vezes a gente chama alguém para falar aqui nesse altar, e sai a abobrinha também. E aí o cara pegou aquilo que convém. Não é aquilo que convém que Jesus quer que eu receba como discípulo. O que Jesus quer que eu e você recebamos é aquilo que é santo, justo, perfeito, inabalável para o nosso sucesso. Então a santificação e o crescimento é um processo contínuo. Eu preciso ainda de ajustes, estou fazendo ajustes. Os ajustes acabarão quando nós recebermos o corpo de glória, gente. E Jesus quer que a gente a cada dia reflita o seu caráter, tenha os seus pensamentos, tenha a sua ação. A maturidade não é medida pelo tempo de igreja. Não adianta eu ter 50 anos de igreja e não ter mudança de vida, não ter a semelhança de Cristo me dominando. Hebreus 5, 12, 14, por favor. Olha o que diz, você pode ler comigo? Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimentos sólidos. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Precisa de explicação? Não precisa, né? Está claro o texto. Interpretação do texto está clara. É o que Jesus quer que a gente entenda. O leite espiritual são os princípios que a gente fala sempre aqui. O alimento sólido é o discernimento entre o que é certo e o que é errado. O mundo pós-moderno criou 3 opções: certo, errado e o cinza, né? A moeda não tem mais 2 faces, ela tem 3. É o mundo pós-moderno. Mas a Bíblia é clara, gente. A Bíblia diz o que para você e para mim? Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do inferno. Ajuste. Qual é o alvo? É que você e eu cheguemos à estatura de varão perfeito. Efésios 4, 13 e 15, por favor. Efésios, capítulo 4, versículo 13 a 15. Você pode ler comigo? Até que todos... Quem mesmo tem que chegar? Todos. Então esse conhecimento não é só para o pastor Marcos, ok? Então vamos lá. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como criança. Qual é o propósito? Então está claro, né? Levados de um lado para o outro, pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes,
Espera aí, seguindo quem? Quem é a verdade? E seguindo ele com o quê? Amor, ok? Cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Agora, o que é o amor? O que é o amor? A Bíblia responde, sim ou não? O amor, a Bíblia responde. E aonde eu encontro o que é o amor? Na primeira carta de João, na carta de Paulo aos Romanos, e na carta de Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 13. Lá vai dizer qual é a ação do amor. O amor aceita tudo? Sim ou não? Sim ou não? Não. O amor não aceita tudo. Viu? Sim ou não? Eu vou sempre botar no filtro. Qual é o filtro? Palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para o meu caminho. Você começou a discutir com a sua mulher. O que você tem que botar? O filtro. Por que a gente está discutindo? A mulher está discutindo com você. Você está discutindo com o seu filho. Por que estamos discutindo? Tem alguma coisa errada. Vou passar pelo filtro. O filtro vai me moldar. Aí a gente vai cantar igual aquela música que a irmã Eixa canta, né? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos quem? Ah, não é um homem e uma mulher? Não, são os adoradores. Que fazem o quê? Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Quem são os adoradores? Se é uma família, eu, minha esposa, minha filha, meu filho. Ah, mas se meu filho não é crente, você precisa agora orar, pedir a Deus para que a salvação chegue na sua família. Mas se tem 3 lá, você vai usar a força dos 3 para quê? Para orar, para quebrar potestades, principados, usando as armaduras que Deus já te deu. Quais as armaduras? Pautadas pelo escudo da fé, na graça e no amor. Entendendo que se ele ainda não é cristão, quem está usando e agindo com estratégias sobre essa pessoa? Quem? Principados, potestades, hostes infernais da maldade. E o que você tem que fazer? Eu vou cair no pau com esse cara. Ele vai entender que eu sou o pai e ele é o filho, né? Não. Você vai usar as armas da fé, as armas espirituais. Você vai olhar como olhou o pai do filho pródigo e do filho que estava dentro de casa. Está lá o exemplo. Como o pai tratou o filho que foi embora e como o pai tratou o filho que estava em casa. O que estava em casa são os crentes, você sabia? Estava em casa, desfrutava de tudo, mas era aquele crente que fazia o quê? Nada disso aí é meu. Que doideira, né? Aí o pai falou para ele e falou assim: meu filho, tudo é teu. Não tem mais nada dele, a herança toda é sua. Mas não tinha conhecimento de que a herança era dele. E ele não tinha nem um cabrito magro para fazer um churrasco com os amigos, porque ele tinha dentro dele um espírito de crença limitante e de autocomiseração que o inibia de ser quem ele era. Quem ele era? Filho. Então o nosso alvo é chegar a essa estatura aí, de varão perfeito. E como eu me torno maduro, Marcos? Simples, tendo estabilidade. O cristão não pode ficar assim, O cristão tem que fazer assim, Faça assim comigo, eu aqui, ó você aqui,
Decolar.com, que não é o Decolar da rede de viagens, tá? Mas é, ó. Estabilidade na doutrina. Não ser infectado por tantas coisas que estão ao nosso derredor. Ah, mas o fulano está dizendo isso. Pastor, quem é seu pastor? É o fulano ou sou eu? Se eu não estiver pregando a verdade, você pode até seguir fulano. Mas se eu estou seguindo a verdade, o seu pastor, o pastor da igreja de Bangu, continua sendo pastor Marcos. E eu estou preocupado porque eu quero que você entre no céu. E a porta... A porta é, ó. Eu já pedi para São Pedro. Heresia segundo São Marcos, tá? Não leve isso para casa, não. Vou ficar do lado dele lá, falando: Senhor, não deixa ninguém da Nova Vida de Bangu ficar barrado, não. Mas isso é uma heresia, né? Eu não tenho esse poder. Brincadeiras à parte, é o fruto do Espírito, é a maturidade visível no caráter de Cristo. E qual é a essência do fruto? Gálatas capítulo 5, 22 em diante: amor. Só que não é o amor permissivo que a gente está vendo hoje na nossa fase contemporânea. Gente, um amor que pode tudo, que vale tudo, isso não é amor. Isso não é amor. Não o amor que a Bíblia nos ensina. Um amor permissivo? Não, não é amor. Então, eu preciso domar a minha língua, Tiago capítulo 3, versículo 12, porque ela afirma quem eu sou. Está lá, ó. Entretanto, fruto do Espírito, meus irmãos, ó, pode uma figueira produzir azeitona ou videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou eu sou, ou eu não sou. Como eu vou crescer, Marcos? Anota aí, com a palavra de Deus. Não tem outra novidade. Está aqui, ó. É a palavra. Como você vai crescer? Com provação. Marcos, tem jeito não. E como você vai crescer? Com comunhão. Então, 2 Timóteo 3, 16, 17. Já estamos caminhando para o fim. Você pode ler comigo? Espera aí. O que está escrito? Toda é? Mas toda é o quê? Toda. Pastor, eu tenho lá em casa uma caixinha da promessa. Agora ela está online também. Quantos conhecem a caixinha da promessa? Eu nunca vi na caixinha da promessa uma exortação, gente. Marco, mas Deus é bom, né? Deus quer só pentear meu cabelo, legal. Mas a Bíblia diz o quê, ali? Toda é? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Vamos ser franco. Você acha que eu gostaria de estar lendo esse versículo com você? Seja franco. Você acha que eu gostaria? Não. Mas eu estaria ensinando toda? Não. Eu poderia falar para você: venha para cá, aqui é a igreja do amor, aqui é a igreja que vale tudo, aqui é a igreja da porta larga, pode vir. Treinamento para isso eu tenho, mas eu não quero.
Porque eu tenho um compromisso, não com você, eu tenho um compromisso com aquele que me chamou, Deus. E eu tenho uma responsabilidade, levar você a entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que vai levar você ao céu. Não estou falando para você que eu vou entulhar na sua cabeça heresias. Não vou. Eu tenho temor. Não vou também entulhar na sua cabeça conceitos humanos. Também não vou. Porque para isso eu estou numa igreja que é cristocêntrica. Agora eu preciso conduzir você a Cristo. Porque senão o evangelho é ineficiente na sua realidade. Por que tantos cristãos voltando para trás, gente? Porque receberam um evangelho que não é o evangelho. Porque o evangelho, para se tornar o poder de Deus na sua e na minha vida, ele tem completo, né? A fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você já viu crente pedindo para expulsar demônio da casa dele? Eu já. Um crente. Espera aí. Eu sou melhor do que esse crente? Não. Quem é que expulsa demônio? Sou eu ou é Jesus? Na vida do crente? É Jesus. Então você está habilitado. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se beberem de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. No nome de quem? Jesus. No nome de Jesus. Não existe oração forte, gente. Existe oração em nome de Jesus. E no nome de Jesus, Filipenses capítulo 2 diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Não sou eu, não são os pastores dessa igreja, não é a denominação. O Senhor é Jesus. É Jesus. Tiago 1, 2, 4. Pode ler comigo? Tomem. É isso aí, Tiago 1, versículo 2 e versículo 4. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria. Não, vamos ler juntos, Irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Continue. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. E por último, gente, a comunhão. O corpo de Cristo, a igreja, é o ambiente onde os cristãos desafiam uns aos outros. Marcos, é mesmo? Não gosto de você, a gente está se afiando. Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Na sua família você está se afiando. Vamos ler? Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Estamos nos afiando.
nos ajustando, aprendendo um com o outro, aprendendo juntos nessa caminhada, tendo comunhão uns com os outros. Isso é ser igreja, coinonia. Salmo 110, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, ali o Senhor ordena a sua bênção. E olha, deixa eu contar uma verdade para você, não existe igreja perfeita. Você pode falar bem alto aí? Não existe igreja perfeita. Só no céu existirá essa igreja. Aqui a gente vai se afiar uns com os outros, porque a gente está sendo treinado para uma aprovação. Agora esse treinamento é em amor, é em respeito, é em resiliência, não é com malcriação uns com os outros, não é gritando uns com os outros, é em amor, mas um afiamento para que a gente cresça. O que queremos sair daqui sendo? Crianças ou adultos? Não me respondam. A criança, você vai ler em casa, aliás, bote aí, já só tem esses 2 versículos para a gente acabar. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Obrigado. Você pode ler comigo? Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais. O que somos? Não, o que somos em primeiro lugar? Não, nós somos o que? Uns com os outros, uns outros. Meu irmão, entre nós há uma aliança de morte, de sangue, vida e cruz. Somos irmãos. Ele não tem o meu DNA, mas eu tenho com ele o DNA de Cristo. Somos irmãos. Ok? Mas mesmo como irmão, e aí eu te pergunto, como é que você trata o seu irmão? Com amor, não é verdade? Lá em casa os dois de vez em quando se pegam, mas olha, pisa no calo da Gabriela, ou pisa no calo do Marquinho, os dois fecham o tempo, e estão juntos lá, junto e misturado, para defender um outro. Sempre foram assim. Mas irmão, de vez em quando em casa tem os seus arranca-rabos, né? Mas mesmo assim são o quê? São irmãos. Obrigado, pastor Pete. Pastor Pete está falando aqui, são fechamento. Só agora, olha para 3 aí, diga assim, nós somos fechamento. Somos fechamento. Fechamento. Então, gente, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Próximo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja, Marcos, eu tenho inveja, então, tu ainda é carnal. Desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Esse é a criança. Agora eu quero ser adulto na fé, Marcos. Continua, acho que tem aí a continuação do adulto. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho.
pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo seus padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Como está escrito, apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Acabou? Finish. Então, aquele que é adulto, ele entende as coisas. Ele não está olhando com o olho humano, ele está olhando com o olhar de um amadurecido, entendendo. Marcos, eu não estou entendendo nada. A Bíblia diz, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E aí, em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, Deus vai dizer, eu já dei a vocês espírito de revelação, espírito de conhecimento, espírito de visão, para vocês verem com os olhos da fé. Concluindo, gente, é uma jornada. Você pode dizer isso comigo? A caminhada é uma jornada. Nessa terra, só vai ter um fim na terra, quando você e eu estivermos indo ao encontro do Pai. Entenda que você e eu não alcançamos a plenitude, mas nós estamos prosseguindo. E por último eu fecho com Filipenses capítulo 3, versículo de 12 a 14. Eu convido os músicos para subir a plataforma e convido você a ficar de pé para ler Filipenses 3, de 12 a 14 comigo. Você pode ler esse texto? Não que eu já tenha obtido tudo, isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e eu convido você, calma, vamos degustar, e eu convido você a fazer a mesma coisa. Vamos lá? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração.
Nosso objetivo não é censurar ninguém com essa palavra. Nosso objetivo não é trazer peso sobre você com essa palavra. Longe de mim. A palavra que corta para você, ela corta para mim. A Bíblia diz que ela é uma espada de duas faces. E aqui está indo ao seu encontro, falando ao seu espírito. Ela antes falou ao meu. E queridos, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo processo. Mas uma coisa eu não posso esquecer, que você e eu, para prosseguirmos, para avançarmos, a gente precisa abandonar velhos hábitos. Um amigo me passou uma frase que eu tenho ela todo dia, e antes de orar eu quero ler ela com você, e ela diz assim: olha, não existe ano novo com velhas rotinas. Padrões antigos não liberam novos destinos. Você pode repetir comigo? Não existe ano novo com velhas rotinas. Padrões antigos não liberam novos destinos. Coloca a mão no seu coração. Eu quero um ano novo brilhante para você. Eu quero que você decole. Eu quero que você cresça. Eu quero que você vá muito além do que eu. Eu quero que você pregue a palavra de Deus como Apolo, como Paulo, como um pregador que ainda nem foi revelado. Se quiçá for essa a vontade de Deus, seja você. Mas querido, não existe padrões novos se a gente está ainda seguindo velhas rotinas. E hoje, aí nessa poltrona, você tem liberdade de deixar tudo que era velho e sair com tudo que poderá te apontar para o novo de Deus. Com a mão no seu coração, oremos. Eu não vou fazer a sua oração, mas você sabe o que está te prendendo, talvez. Você sabe aquilo que te impede de avançar, de prosseguir. Eu não sei qual é a obra da carne que ainda está te prendendo, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo que habita dentro de você já te falou, porque Ele fala conosco, e a Bíblia diz que Ele chora com ciúmes de nós. Então peça a Ele: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, me lava. Espírito Santo, me renova. Espírito Santo, eu não quero mais olhar para trás. Eu quero confiar somente em Ti. Eu quero viver o novo. Eu quero viver coisas novas. Eu quero beber o vinho novo. Eu não quero viver na vasilha dos vinhos velhos. Eu quero avançar. Eu quero prosseguir. Segura na minha mão, Jesus. Toca em mim. Me renova as forças. Não deixe as coisas dessa vida me travar, me parar, mas que eu possa prosseguir.